Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje nos traz o Qigong, uma prática milenar chinesa que procura trabalhar a energia vital das pessoas. E quem nos fala mais sobre ela é o professor Auro Massal. Auro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar falando sobre uma das práticas que mudou muito a minha vida. Ah, que bom. Bom, eu queria, para a gente localizar os telespectadores, eu queria que você explicasse como é que o Qigong se insere na tradição taoísta, na tradição chinesa. Como é que ele se relaciona com esses outros conhecimentos chineses? Olha, quando você ouve falar de Qigong, hoje aqui no Brasil eu acho que poucas pessoas conhecem, mas quem conhece realmente busca. Muitas vezes a gente tem uma iniciação em cima do que vem ensinado nas artes marciais, porque era um trabalho secreto que poucos tinham acesso. Então, se você entender sobre o taoísmo, você vai entender que é o universo todo. Então, dentro dessas práticas chinesas, existe a parte da medicina e também tem a parte das artes marciais e depois tem a parte do I Ching e tudo que realmente faz um processo de um conhecimento vasto. Agora, o Qigong eu conheci como uma prática que mexe a energia da gente e faz com que, pelo menos, você não fique com a energia negativa estagnada que a gente fica o dia todo em contato com diversos contatos. Então, você vai num ambiente, você sabe que tem uma energia densa, parece que o mundo está carregando nas tuas costas. Aí, fazer o quê? Você tem que aprender a transformar. E quando você consegue entender como trabalhar com energia, você já estaria fazendo o Qigong. Existe o Qigong interno e externo. O interno é o mais difícil de ensinar, porque você tem que se sintonizar com a energia dentro de você. O externo muitas vezes é mais fácil de mostrar, porque é como as práticas de movimento, de lutas ou de tai chi, que você faz com que o movimento aconteça e a energia tenta acompanhar a direção do movimento que você está fazendo. Então, o Qigong ele tem um trabalho com movimento e um trabalho de percepção interna, é isso? Isso, só que se você aprofundar mais, como o meu trabalho é lado terapêutico dentro da massagem, a gente trocava de energia e à medida que você faz a massagem, estimula diversos pontos, você desbloqueia, a energia percorre. Se você consegue fazer isso internamente, naturalmente muitas doenças que você começa a desenvolver pelo fato do bloqueio das emoções, de tudo que realmente você vive, automaticamente você consegue entrar num processo de cura. Então, o Qigong serve tanto para essa parte física quanto para a parte emocional. Você estava me explicando antes de começar a entrevista que o Qigong ajuda com a raiva, com a ansiedade, né, com esses sentimentos todos. Isso, é que no padrão de dia atual, a gente está muito estressado, mas por que a gente está dessa forma? É porque a vida está uma correria, a gente tenta acompanhar o ambiente externo e chega uma hora que você está envolvido. Você está no trânsito, às vezes está tranquilo, alguém está buzinando, de repente você está estressado porque o outro está com pressa e você começa a sair correndo e chega uma hora que não sabe nem como parar. Então, chega uma hora que se você não conseguir sintonizar, abaixar um pouco essa frequência sua, automaticamente o teu estresse vai lá para cima. É uma das partes, mas poderia contar muitas histórias em cima do que você pode proporcionar com as práticas. Professor, como se praticam os exercícios do Qigong? Assim, o que envolve durante a movimentação, a prática dos exercícios? Que coisas estão envolvidas? Olha, no Qigong externo, se você souber como movimentar a energia, subir, descer ou direcionar, já fica mais fácil, mas a princípio a gente começa a trabalhar respirando para poder diminuir um pouco a tua frequência, principalmente quando está estressado, que está com pressa. Imagina como é que está a nossa respiração, às vezes está tão ofegante. Para diminuir você tem que aumentar um pouco mais a carga pulmonar, porque quando você respira muito rápido, você não preenche, né, uma boa parte do pulmão. Então, quando você começa a trabalhar com o diafragma para poder empurrar, como o nenenzinho respira, automaticamente você expande
o oxigênio dentro de você e naturalmente já começa a massagear também os órgãos internos que a maioria das emoções ficam retidos em algumas regiões. O fígado, por exemplo, a gente vê que guarda uma quantidade de raiva, agressividade. Então, se você estiver trabalhando com muita agressividade, você tem que aprender a descarregar e canalizar um pouco. Agora, quando a gente não sabe como descarregar, automaticamente acaba caindo na situação tipo daquelas pessoas que ouvem das pessoas próximas aquele monte de lixo emocional, de problemas, e não sabe como descarregar, e quando explode, não sabe o que acontece. Então, à medida que você começa a trabalhar com respiração, meditação, que seria um trabalho simples de sorriso interno, você faz com que essas emoções comecem a sair em forma de gases ou qualquer tipo de eliminação de toxinas. E isso faz com que você comece a melhorar. Então, o início de uma prática é simples. Deixa eu só interromper você, professor, para clarear um pouco essa coisa do conceito da energia. Você estava explicando, né, desde o início da entrevista, né, que o Qigong trabalha muito a circulação da energia, né? Isso. E como é que é essa energia? Bom, De onde ela vem? Bom, o corpo produz uma energia e ela flui. Se você já ouviu os meridianos, onde mexe com a acupuntura ou da massagem, o corpo tem vários meridianos que percorrem a energia de cada órgão. Quando bloqueia, naturalmente... Os meridianos seriam uma espécie de caminhos? São canais. Só que Canais. ela é meio invisível, então na medicina você não consegue ver. Então, por isso que uma boa parte da medicina não acreditava como é que a acupuntura funcionava só aplicando, mas existe um canal. Só que quando você tem a intenção de direcionar a energia, automaticamente você vê que o sangue também flui direito, então você começa a perceber que a saúde começa a melhorar. Então quer dizer que além da circulação do sangue, da circulação da linfa, né, que é aquele líquidozinho, nós ainda temos a circulação energética nesses canais. Mas deixa eu só falar mais sobre a energia, que para quem realmente nunca teve noção de sentir energia, é mais fácil você tenta aquecer um pouco, e quando você perceber que sente alguma coisa entre as mãos e a sensação é de cada um, não dá para você falar o que cada um sente, porque tem pessoas que sentem formigar, como puxar, empurrar, isso é uma energia, você não vê, mas existe. Tem pessoas que têm que aproximar tanto, mas tem pessoas que de distância você consegue sentir energia. Então, existe uma energia que flui muitas vezes pela mão. Como a gente trabalha, no meu caso, trabalho com massagem, então a gente direciona pelas mãos. Quem trabalha com arte marcial, chute, soco, você joga energia para as mãos, então na hora que você percebe, quem já observou aquelas lutas de mestres assim, que você nem toca e você empurra e joga, de repente você está projetando energia e a pessoa sai praticamente como se tivesse levado o soco e nem chegou a tocar. Então Nossa, você joga energia. se é capaz de fazer isso? Um trabalho de energia? Sim, quem trabalha muito energia e concentra, você potencializa e você joga. Mas é um trabalho que é a nível marcial, só que a gente usa esse trabalho da energia a nível curativo, medicinal, que por isso que se você souber direcionar, você consegue curar. Então você vê tipo o reiki, aquelas técnicas de impor e direcionar a energia, você está projetando uma energia. Uhum. Só que o problema disso tudo é que quando a gente aprende, normalmente a gente vê que você não é influenciado com a tua energia, você pega a energia universal, mas muitas vezes você acaba captando um pouco a energia da pessoa que você está tratando. Então você tem que aprender a reciclar. E esse trabalho às vezes vem com o tempo para poder entender. E você também citou, né, há algum tempo atrás, agora na entrevista, que a gente capta a energia das outras pessoas também, né? Sim. Não só nesse seu trabalho, né, com massagem, que lida realmente, né, muito próximo da energia, mas a gente também capta a energia das pessoas que estão convivendo com a gente também. Isso, por isso que quando você começa a refinar a tua energia, naturalmente você entra numa sensação de vazio. Por isso que a meditação é importante. Você começa a sair daquela correria do ambiente que você vive no trabalho, aquele estresse todo, e você começa a entrar num nível de sossego. Então você começa a aproveitar a vida. Agora, a gente pode dizer que o Qigong, assim como outras práticas meditativas, buscam um encontro de você com você mesmo? Sem dúvida. Agora, o mais difícil, entrando um pouco num trabalho mais avançado,
O mais difícil de nós mesmo é tentar enfrentar o nosso inconsciente, o nosso ego, porque você quer fazer uma coisa e você começa a querer brigar com você mesmo. Uhum. Mas aí já é um trabalho bem mais avançado, mas o início da prática que eu estaria ensinando seria praticamente de como remover um pouco esse lado emocional de ansiedade, raiva, medo, preocupação, que acaba afetando nos órgãos e bloqueia a energia interna e, com isso, as doenças começam a aparecer. E o trabalho, os exercícios do Qigong são baseados na respiração, né? Mais especificamente, né? A respiração é um ponto importante, porque se você consegue observar, a gente vive 24 horas por dia e vê que para comer, você pode ficar às vezes um dia ou outro sem comer que você sobrevive. Tomar água também, essas coisas, pode ficar um tempo, mas se você deixar de respirar, automaticamente você, em 2 minutos que você fica sem respirar, você começa a necrosar parte das células que não tem como reverter. Então, respiração é um ponto importante. Agora, outro ponto é que a mente é muito complicado de você dominar. Você pensa uma coisa agora e, ao mesmo tempo, você está pensando outra coisa. Então, para você esvaziar a mente, como na meditação, direciona para poder limpar o lado negativo, realmente começa a entrar num bloqueio interno, porque uma hora que você está bem, está tudo bem, mas só que quando você começa a pensar negativamente, você potencializa aquela energia que você está do lado positivo para o negativo. Por isso que, por um lado, a prática do Qigong, ele entra como um lado da magia branca, magia negra. Então, se você souber trabalhar para o bem, você faz 1000 coisas, mas se você quiser direcionar para o mal, aí não é eu que vou poder ajudar. Então, a prática vem sendo fechada e poucos tinham acesso por causa disso. Então, o mais difícil de toda a prática que a gente mexe, eu estou falando da respiração, mas tem as posturas, meditação e tem os sons curativos que a gente vibra na frequência para entrar na frequência da energia que o órgão guarda e você consegue aliviar e liberar ela. Por meio de música? Não, é uns sons que você vai... nós próprios Isso, emitindo. é como um mantra que você vai, Tá. vai soltar. Então, suponha, quando está com ansiedade, você vê que o coração está muito carregado. Então, o que a gente pode fazer? É soltar um som que é um assim, interno, assim. Aí, muitas vezes você começa a perceber que você começa a aliviar. E às vezes quando a gente está com raiva também, é comum a gente inconscientemente inspirar e soltar aquele som. Isso. E fazendo isso constantemente, você consegue perceber que a tua energia começa a mudar. E o interessante é que você está num ambiente que está carregado e você começa a trabalhar com sons, o sorriso interno, você muda a energia do ambiente que você vive. Marçal, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como a energia flui durante os exercícios, como é que é esse movimento da energia. E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a conversar sobre o Qigong, a arte da respiração, com o professor Marçal. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o professor Marçal, que nos fala sobre os benefícios do Qigong. Professor, no bloco anterior, eu perguntei como os exercícios atuam no nosso corpo, como é que eles circulam nos canais, nos centros, como é que eles modificam o nosso campo energético, como é que a gente percebe isso, como é que é essa percepção? Bom, tem várias maneiras de você sentir o que está acontecendo com a energia e onde que está. Dor é uma delas que normalmente bloqueia. Então, se você tem uma dor tipo nas costas, é que a energia está bloqueada ali. Está dor na cabeça, automaticamente a energia está parada ali. Então, você tem que fazer com que ela comece a abrir um caminho e comece a desbloquear. Então, você tem alguns recursos. Por isso, às vezes, se você conhecer um pouquinho os meridianos dos traçados dos caminhos dos meridianos da acupuntura, naturalmente fica mais fácil de você entender. Então, dor de cabeça, por exemplo, às vezes você faz com que desça por um canal da frente ou de trás e às vezes tem que saber. Então, primeiro tem que entender como é que a energia se movimenta no corpo. Então, se eu estiver subindo a energia ou descendo, os recursos que facilitam a energia subir, um deles é o movimento
das mãos, como estivesse subindo e descendo. Jura, professor, que isso funciona? A gente movendo só as mãos faz essa energia mover? Isso, normalmente movimenta. Por isso, se você estiver apontando para alguém, você está direcionando a energia para aquela pessoa. Principalmente quando você está no público, você sabe com quem que você está falando. E outro é o olhar. Então, você olha internamente para cima e para baixo. Por isso, se eu estiver olhando para cá ou para lá, você vai ver que eu estou direcionando a energia para aquele canto. Só que se você usa os dois recursos ao mesmo tempo, faz com que a energia direcione mais, com mais facilidade. E tem a mente também que direciona a energia, só que para treinar a mente é muito mais difícil. Então, suponha, se a energia está na cabeça, você tenta condicionar para a ponta dos pés ou na sola dos pés, que naturalmente ela diminui bastante. E quando você tenta descarregar puxando com as mãos, naturalmente você faz com que a energia comece a diminuir na cabeça e comece a aquecer. Isso sem tocar o corpo. Não precisa tocar, mas se você tocar suavemente também, você vai sentir. Agora, quando você começa a desenvolver a percepção, às vezes só de longe você começa a perceber o que está acontecendo. Então, tem pessoas que quando recebem massagem, ela sente fantástica, simplesmente percebendo que a energia está movimentando para tudo quanto é canto e até é uma sensação estranha para estar falando, porque é uma experiência individual de cada um. E a gente pode acumular energia suficientemente para doar essa energia para alguém, por exemplo? Pode, mas às vezes quem está necessitando, às vezes tem que aprender inicialmente, como absorver ou guardar energia para não desgastar tanto. Por isso que a prática do Qigong direciona inicialmente a você começar a entender como é que você pode poupar um pouquinho mais dessa energia que a gente acaba desgastando porque não sabe como guardar. É como o salário, sabe? Você ganha tanto, você sabe que, imagina, R$ 1.000 que você tenha, você sabe que você vai ganhar isso, então você gasta isso e às vezes gasta um pouquinho mais do mês que vem ainda. E daqui a um ano você está devendo mais do que você imagina. Então, acontece muito com a energia. Só que, para você começar a entender a energia, a gente começa a entender que tem que trabalhar com uma energia que gera muita energia, que é a energia sexual. E quando começa a entrar na energia sexual, já entra num outro nível de trabalho, que é uma energia que gera outra vida e é difícil de controlar. Por isso que se você não souber como controlar ou resfriar essa energia, automaticamente você pode ter algum tipo de dificuldade. Então, se entrar um pouco na área da yoga que trabalha com tipo Kundalini, com energia tântrica, automaticamente tem que tomar um pouco de cuidado para poder resfriar. Aí o mestre Mantak Chia, que foi o mestre que passou uma boa parte desse conhecimento, ele começou a ensinar como resfriar a energia, refinar e começar a circular no corpo de uma forma correta. Digamos que é uma prática para transformar a energia da sexualidade? Também. Então, só que quando você começa a entender que a energia Qi, ela flui pelo corpo. A energia Jing, que é a energia sexual, é uma energia que gera uma outra vida. Então, quando você consegue juntar essas energias e poder transformar ela, você vai buscar um outro nível de energia, que é a energia Shen, que é a energia que você busca para o caminho da iluminação. E muitos buscam essa prática de diversas formas. É uma fase de iniciação que mais à frente você vai ver, até no caso de longevidade, mortalidade e tudo. Só que para isso você tem que entender a tua vida primeiro. Por que você está bloqueando e o que realmente você tem que trabalhar. E esse é um ponto mais difícil. O Qigong ajuda nessa questão da longevidade? Também, tem muitos textos que até hoje ainda é segredo para a maioria das pessoas, porque desde a prática antiga, poucos eram escolhidos para poder ter acesso a como trabalhar e buscar a longevidade. Porque antigamente a maioria das pessoas tinha uma vida muito mais curta, então eles tinham que dobrar um pouco mais a vida, triplicar a vida para poder entrar num conhecimento mais avançado. E muitas vezes o conhecimento era passado verbalmente e tinha horas que você tinha a vida inteira para poder conhecer uma parte do conhecimento. Agora o conhecimento veio para mim de uma forma muito mais rápida, então acredito que não é um conhecimento para mim ficar com ela guardado e tentar repassar de uma forma que quem tiver interesse vai ter realmente uma grande abertura para desenvolver
o teu próprio corpo e principalmente melhorar a saúde e tem um trabalho também que usa para desempenho sexual também, né? Uhum. Professor, qual é a diferença entre o Qigong e o Tai Chi Chuan? Bom, é que são coisas diferentes que o Tai Chi eu não pratico muito, mas são movimentos que fazem com que a energia comece a trabalhar e não é uma prática que eu busco fazer muito, mas dentro do Tai Chi você faz o movimento e a energia movimenta para tal lugar, então estaria fazendo um tipo de um Qigong também. Uhum. Agora, o Qigong interno, já às vezes não precisa estar fazendo movimento para poder a energia fluir. Você faz com que a mente, a tua intenção, faz com que direcione a energia para cada região do corpo ou tenta mudar tudo isso internamente. Então, o Qigong trabalha com mentalização? Também, é que se você tentar colocar os tipos de Qigong que existe ensinado na China ou no mundo inteiro, são milhares de formas. E às vezes uma é bem parecida com a outra, mas de alguma forma o que cada um vai passando, às vezes vai fechar um quebra-cabeça que você vai buscar dentro de um crescimento interno. Então, quando você começar a pegar um exercício com o mestre, tipo o Mantak Chia aqui, vem passando, ele vai ensinar uma coisa. Agora, se você pega com outro mestre de Qigong, às vezes vai ensinar uma outra técnica. Então, eu conheço alguns mestres diferentes, mas cada um ensina de uma forma simples para poder realmente você usar no teu nível básico. Agora, quando começar a desenvolver muito mais no nível mais avançado, aí são poucas pessoas que conhecem, às vezes demora-se tempo para poder entender todo o processo. As pessoas têm uma preocupação muito grande, né? Os médicos, as pessoas não, perdão. Os médicos têm uma preocupação muito grande que a gente faça exercício físico, né? Que faz bem para a saúde, que aumenta a capacidade cardiovascular. O Qigong poderia trazer os benefícios que a ginástica traz? Sem dúvida, um dos principais pontos que realmente eu tenho observado, tá certo, o primeiro passo é você fortalecer o teu corpo. Então, acontece muito de alguns alunos que ficam na posturas que às vezes abraçando a árvore, fica parado, às vezes você desenvolve tanto que muitas vezes você começa a perceber que aquela musculatura que ele queria desenvolver de uma forma a firmar, naturalmente você começa a ter uma segurança melhor. E a outra coisa interessante também é que acontece, por exemplo, você trabalha com a respiração interna, a contração do períneo interno para poder trabalhar, então acontece muito com, principalmente as mulheres que têm várias gestações, o assoalho pélvico normalmente fica mais flácido, então você tem incontinência urinária e tudo, e o que você teria que fazer? Começar a fazer um trabalho interno para poder fortalecer isso. Aí você começa a ver que já começa a mudar toda a tua energia. Só que você começa a direcionar a energia de uma forma que, se não souber trabalhar, às vezes a energia vai bloquear, principalmente naqueles pontos que estão congestionados, e começa a gerar dor. Por isso que você tem que começar a descobrir quais os teus pontos de bloqueios para poder fazer com que os canais comecem a soltar aí e relaxar. À medida que você começa a soltar, naturalmente a saúde começa a voltar ao que você era jovem antigamente. Então, de alguma forma, dá a impressão que você começa a rejuvenescer ou retardar o envelhecimento de alguma forma. Você falou também, nosso tempo vai se encerrando, professor. Nossa última pergunta, assim, para matar a curiosidade do público. O Qigong também ajuda nesses problemas de frigidez, ejaculação precoce, ereção. O Qigong traz alguma ajuda para esses problemas? Olha, sem dúvida que ajuda. Esse é um trabalho que a gente ensina mais no nível mais avançado, que é do Healing Love. Então, existe a prática que o Mantak Chia escreveu alguns livros sobre o orgasmo múltiplo do homem, do casal, tudo. Então, muitas vezes, a ejaculação precoce muitas vezes vem em função da própria ansiedade, da pressa. Então, antes de você querer começar um trabalho que sexo, você tem que conhecer o parceiro, o homem e a mulher. A mulher muitas vezes não conhece o homem, então o que acontece?
ela fica esperando e não acontece nada, porque o homem ejaculou, acabou. Ele vai dormir e precisa fazer um trabalho para ela começar a excitar até chegar a um ponto que, quando tiver a oportunidade, vai ter orgasmo antes do homem, que pelo menos ganharia-se muito. Agora, outra situação inversa que acontece, da insatisfação que a mulher acaba tendo, é que quando a energia sexual, que é uma energia forte e difícil de controle, ela fica estagnada na região genital, às vezes, que realmente é difícil de você trabalhar. E como não conseguiu fazer aquela circulação com o orgasmo, que é a pulsação interna que acontece, então ela vai estagnar. Então, uma das condições que pode acontecer é criar miomas ou alguma coisa interna no útero, que realmente é consequência de várias insatisfações que acabam acontecendo. Agora, se por acaso ela sobe e vai parar, muitas vezes acaba dando enxaqueca. Então, muitas crises de enxaqueca é uma situação da energia parar a nível mental, porque é uma energia densa. Então, se você souber como refinar um pouco essa energia, resfriar, automaticamente você vai melhorar o teu padrão de vida, e também tem que aprender como abrir o canal para poder fazer com que essa energia descarregue ou desça um pouquinho. E muitas vezes com isso você tem uma resposta assim fantástica na prática sexual. Tá certo que a ideia é você buscar um prazer prolongado. Então, se você souber como guardar energia e não descarregar tanto, naturalmente você tem um caminho de uma vida sexual totalmente diferente do que você começa a sentir na fase atual. Ai, professor, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.